Tudo bom, meus queridos? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a construção do artigo científico de vocês. Pode ser um artigo para submissão em um evento, pode ser o trabalho e conclusão de vocês, que normalmente é artigo, em alguns casos é monografia, tá? A gente vai ter uma visão geral fazendo uso deste artigo daqui. Então, se tu quer saber mais, fica aí ligado no vídeo. Então, pessoal, como eu falei na abertura aí, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão de escrever os artigos científicos de vocês. Eu sei que a maior parte do pessoal tem uma grande dificuldade. Eu tô gravando esse vídeo principalmente para auxiliar os meus alunos, que eu sei que a cada semestre que passa, cada um dos meus alunos vem com uma dificuldade diferente para escrever, na verdade, para compor o seu artigo. Tá? Pensando nisso, eu já montei 4 pontos, tá? Na verdade, são 4 pontos fundamentais e mais 3 auxiliares, guiado por mais algumas perguntas, para ajudar eles a escreverem a proposta a proposta deles. Na verdade, para auxiliar nessa fundamentação da proposta, mas serve também para fundamentar qualquer projeto que vocês queiram. Então, vai aparecer no card aí em cima o link para esse vídeo também tá aqui no canal, ok? Mas continuando aqui, essa questão de escrever artigo científico, há um tempo atrás, uma colega minha, a professora Daniela, ela enviou para mim, na verdade, para o meu colega professor Tassiano, esse artigo aqui, que auxilia os alunos na escrita de um artigo científico, tá? Esse PDF, ele vem provavelmente dessa professora aqui, Mirella M. Moro, tá? Tá nesse site aqui, o site da ufmg.br, é só entrar na homepage.dcc.fmg, está lá, ele na íntegra, tá? Então eu vou conversar um pouquinho sobre ele, a gente vai ver vários pontos sobre ele. Primeiro ponto, tá? Aqui o que fala o artigo? Ele fala sobre a escrita aqui do artigo científico, que não é muito diferente de produzir uma obra de arte, que qualquer artista, como criam uma pintura, uma escultura, uma música, né? Eles precisam inspirar, ter ideias originais, conhecimento de técnicas, um conjunto de ferramentas e um meio de divulgar sua obra. Então, da mesma forma, os pesquisadores, seja professor ou seja um aluno, eles precisam ter nada inspiração, né? As suas ideias têm que ser originais, ou seja, eles têm que resolverem problemas, né, com uma solução original. Pode resolver o mesmo problema? Pode, mas é aconselhado que se resolva de uma forma diferente, então com uma hipótese, com uma solução diferente e mostrando qual que é o diferencial do trabalho de vocês para o outro trabalho. Junto com isso, vocês têm que ter todo esse conhecimento de técnicas escritas. Aqui, ó, isso aqui eu discordo um pouquinho, né? Um bom computador e um meio de divulgação de sua obra, eventos, livros periódicos, ok. Um bom computador não necessariamente, né? Vocês com o GDocs, com o Word, conseguem montar e fazer toda essa parte. Então, assim, ó, essa professora, seguindo essa linha de pensamento, ela criou esse artigo, A Arte de Escrever Artigos Científicos, que tem como objetivo dicas para escrever esses artigos e fornecer uma metodologia básica para o planejamento, estrutura, conteúdo e estilo de artigos, tá? Então, os meus alunos aí, o pessoal que tem uma dificuldade, ou na verdade, tem aquela grande preguiça de ler, tá? Aproveita, assiste esse vídeo, ou então escuta só minha voz aí, que eu vou falar sobre cada um desses pontos aqui, tá? Mas lembrando, pessoal, esse artigo que essa professora escreveu é, na verdade, sugestões, tá? Não quer dizer que os artigos de vocês, monografias de vocês, devem seguir totalmente esses pontos. Lembrem que se é no caso de um artigo para um trabalho de conclusão de curso ou uma monografia, vocês vão seguir algumas normas da instituição de vocês. Na minha instituição, nós seguimos as normas da SBC, mas o nosso caso é um artigo, não é uma monografia a qual os alunos escrevem. Eu, na minha graduação, que eu me formei em engenharia de computação, eu tive que escrever uma monografia, tá? Então vai de instituição para instituição, mas esse conteúdo aqui serve também para publicação de artigos. Então vamos à primeira parte. A questão do planejamento, tá? Então antes de começar tudo, tem que se pensar, qual o tema?
Qual é a finalidade da publicação de vocês? É uma conferência, um periódico, é um seminário de andamento, como eu falei, um trabalho de conclusão de curso, é uma monografia, ok? Monografia, pessoal, é a mesma coisa que trabalho com conclusão de curso, tá? Só que é diferente a extensão dela. Na verdade, a monografia se aprofunda mais o conteúdo do que um artigo de trabalho de conclusão de curso, ok? Eu vejo essa como uma grande diferença entre eles. Outro ponto, qual o público-alvo? Comunidade de computação, uma área específica, estudantes, bancas de pós-graduação, o que precisa escrever, qual o foco, o que revisar, o que detalhar, qual seria um bom esqueleto, tá? Então aqui, pessoal, tem todas as dicas para isso, mas eu sugiro vocês parar nesse pontinho aqui, ó. Se vocês não sabem o tema, não sabem o público-alvo de vocês, não sabem o que vocês estão criando de valor, eu sugiro a parar aqui, vai ali na playlist que tem no meu canal, tá? E acessa as 4 dicas que tem, na verdade, os 4 pontos para fundamentar uma proposta, ou seja, um trabalho de conclusão de curso, tá? Serve também para projeto, como eu falei no início desse vídeo. Então vai lá, dá uma pausadinha e olha aquele conteúdo. Eu montei com todo o carinho para vocês, tá? Eu fiquei mais de um semestre estudando sobre a questão da inovação e trouxe a parte da inovação que vem para negócios para tornar mais prazeroso vocês criarem essa fundamentação dentro do trabalho de vocês, e tenho certeza que vai auxiliar vocês. Eu já tive alunos que fizeram uso e auxiliou, e espero ajudar muito mais pessoas, né? Porque o conhecimento é para ser distribuído, não é para ser guardado dentro de uma gaveta. Então, dando continuidade, dando continuidade, algumas sugestões para a organização geral, como nós temos aqui, ó, um texto científico é dividido em seções, óbvio, né? Tá? A organização dessas sessões varia de artigo para artigo. Por exemplo, nesse aqui, nós temos títulos, autores, resumos, tá? Introdução, o que já existe, quando você escreve que já existe, que podem ser também os trabalhos relacionados, o estado da arte, que nós falamos muito que é o nosso referencial teórico, né? Tudo que vocês precisam fundamentar para escreverem a proposta de vocês. Novidade, validação e conclusão. Outro modelo, título, autores, resumo, conceitos básicos, tá? Modelo, linguagem, implementação, estudo de caso, trabalhos relacionados, conclusão. Ok? Depois nós temos outro modelinho aqui, ó. Título, autores, resumo, conceitos básicos, trabalhos relacionados, arquitetura, algoritmos, análise comparativa, experimentos, discussões. Então são vários exemplinhos, mas esse daqui, ó, é uma sugestão bem completa. No que os meus alunos utilizam, a gente corta algumas dessas partes. É óbvio, né? Na verdade está englobado aqui no meio, então agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Lá nos nossos trabalhos nós temos título, temos autores e suas filiações, temos resumo, e aí nós temos uma introdução. O que é a nossa introdução? Lá nós temos que a nossa introdução é a contextualização dos temas, né, que levam ao problema. Então eu faço toda a contextualização, escrevo uns 2, 3 parágrafos e levo até o problema, ok? E daí eu apresento o problema, apresento minha hipótese, que é como eu vou resolver aquele problema, depois os meus objetivos gerais, os específicos, minha justificativa, e aí nós colocamos também mais um parágrafo que é explicando o que vai ser detalhado no decorrer das sessões, tá? Aqui abaixo tem um exemplinho sobre isso quando a gente vai falar na parte da introdução. Eu gosto desse exemplo aqui, introdução. E aí nós vamos ter o quê? Conceitos básicos e trabalhos relacionados. Tá? Então, o que nós fazemos aqui? Ó, conceitos básicos e trabalhos relacionados. Eu gosto de fazer uso que é o estado da arte, né? Como tinha no exemplo acima. Ou então, vocês podem fazer da seguinte forma. É o referencial teórico ou o referencial bibliográfico. Tá? Então, vocês vão falar tudo que vocês necessitam para construir o trabalho de vocês. E lá no finalzinho, tá, dessa sessão, coloca-se trabalhos relacionados. Pelo menos 2, né? De 3 para cima é o ideal. Eu aconselho os meus alunos sempre a criarem uma tabela comparativa com esses trabalhos relacionados. Então, nessa tabela comparativa, faça o levantamento das principais características,
que tem o que vocês estão propondo, comparando aos outros, tá? Então, vocês colocam dois parágrafos falando de cada um dos trabalhos relacionados, apresentam a tabela, e após a tabela, retomam com 2 ou 3 parágrafos explicando o diferencial do trabalho de vocês perante o trabalho dos outros. Ou seja, vendendo o peixe de vocês, né? Mostrando o porquê vocês estão resolvendo o problema daquela forma. Nessa sugestão daqui, nós temos também ideia central, tá? Análise, se é necessário, estudo de caso, experimentos, discussões. Eu gosto de dizer assim, ó, que esses 3 pontos aqui, na verdade 4, análise, estudo, experimentos e discussões, análise, estudo de caso e experimentos, vocês devem escolher um deles, né? Porque ou vocês fazem um experimento, ou vocês fazem um estudo de caso, né? Que fazem a aplicação a uma amostra X lá para obter os resultados, tá? Ou fazem uma análise, tá? Então, dificilmente vocês vão fazer esses 3 pontos, mas não quer dizer que um trabalho vocês não possa ter, ok? Depois, discussão, tá? Se necessária, claro, né? Conclusão e referências. Aqui, ó, clicando, tem exemplos da organização do corpo do artigo. Deixa eu abrir aqui o link para vocês verem para onde que ele é. Opa, dá 2 cliques aqui. Tá? E vai jogar lá para o site da FMG, dessa professora, e tem alguns exemplos aqui, ó, artigos escritos por brasileiros, artigos clássicos, tá? Entre outros exemplos que nós temos, beleza? Então vamos dar continuidade. Sugestões para cada sessão. Vamos lá, que é cada um desses pontinhos. Eu sei, pessoal, que esse vídeo vai ficar longo, tá? Mas façam assim, ó. Vão passando pelas partes que não interessam para vocês, mas o principal, assistam ou apenas escutem, tá? Não fiquem pulando tudo, ok? E se vocês tiverem qualquer dúvida e eu possa ajudar, coloquem aí nos comentários. Escreve aí, ó. Ah, deu certo pra mim, tá? Ah, o vídeo ficou bom. Ah, eu discordo em tal parte. Pega e escrevam aí, ok? Vamos lá, título. É sempre a primeira impressão que fica, né? O título é a referência principal ao trabalho de vocês, e um bom título contém poucas palavras. E o necessário para descrever adequadamente o conteúdo do artigo. Título reflete o conteúdo do trabalho, claro, curto e correto. Nome, não uma frase, ok? E daí tem aqui que leva esse link, aqui vocês podem abrir lá também. Opa, deixa eu clicar fora aqui. Ó, esse link está fora. Mas entrando tá fora aqui, tá? Mas entrando lá pelo material dela vai aparecer para vocês. Outro ponto que nós temos depois. Então falamos título, que é o primeiro. Depois, autores e filiação. Nome completo dos autores, seguido pela sua filiação. Universidade, empresa, cada um deles, tá? Então isso aqui não é uma regra geral. Aí você tem que verificar assim, ó. Normas SBC, vê o template SBC, segue o template SBC. Vocês não usam SBC, vocês vão submeter a um evento da I3E. Usem as normas da I3E. É um evento de outro lugar, tá? Como do IJSEC, tá? Ou só do SEC. Então, olhem e façam seguindo aquele exemplo. E muda de instituição para instituição, de lugar para lugar que vocês vão submeter. Depois nós vamos para o resumo. O resumo, ele contém geralmente 250 palavras. Em alguns modelos, são 250 palavras ou então 10 linhas, tá? De acordo com a formatação de vocês. No caso dos meus alunos, padrão SBC, são 10 linhas, tá? Então é considerado da seguinte forma, ó. Pode ser considerado uma propaganda ou um trailer do artigo. É o primeiro contato com o trabalho, é o que atrai a atenção e interesse do leitor em ler mais. Deve ser apresentado de uma forma concisa, 1 ou 2 linhas para cada item, onde nós temos principais objetivos e escopo do trabalho, motivação e importância, principais resultados ou contribuições. O resumo nunca menciona informações ou conclusões que não estão presentes no texto, ou seja, vocês estão no meio do trabalho de vocês não podem colocar informações que vocês ainda não alcançaram, que desejam alcançar, tá? Então não coloquem, pelo amor de Deus. Depois, referências bibliográficas não são citadas no resumo, tá? Só em ocasiões raras, ok? Pessoal, eu aconselho meus alunos da seguinte forma. Resumo, coloca uma frase, tá? 1 ou 2
normalmente uma ou duas contextualizando, depois apresenta o problema, diz como vai solucionar, daí cai nos principais objetivos, que tá atrelado ao escopo, né? A justificativa, que é a nossa motivação e a importância do trabalho deles e os resultados lá no final do trabalho. Eu também aconselho para quem tá com o trabalho em andamento, escrever o resumo só por último. Ok? Mas isso é um conselho meu. Isso vai de professor para professor, tá? O professor Wagner Gadea Lorenz aconselha, sim. Cada professor aconselha da sua forma, ok? Vamos lá. Há um dos pontos bem importante, que é a nossa introdução, tá? A introdução, ela deve ser bem escrita e ela é fundamental para o entendimento do trabalho de vocês. Olhem só, um livro científico não é um livro de suspense no qual o leitor só descobre o que está realmente acontecendo no capítulo final. Muito antes, pelo contrário. Um artigo científico, o leitor deve estar ciente do que está acontecendo desde o início, desde a introdução. Então, desse modo, as principais contribuições de vocês e conclusões devem ser mencionadas na introdução. Geralmente, a introdução é a reafirmação estendida do conteúdo do resumo. Então, tu vai lá, eu aconselho a pegar e fazer como? Tem a contextualização, né? Escreve como eu falei lá no início. 2, 3 parágrafos contextualizando, que é mostrando o contexto a qual vocês chegaram àquele problema, apresenta o problema, apresenta a hipótese, apresenta os objetivos gerais, específicos, justifica e depois organização do trabalho, tá? Então aqui nós temos algumas sugestões. Olhem só, falar contexto, né? A motivação para vocês nesse trabalho e a principal contribuição. E apresentar o problema. Então, definição do problema por alto, sem muitos detalhes. Eu gosto que já venha detalhado, mas como eu falei, o professor Wagner diz isso. Eu peço isso aos meus alunos. Aí vai de vocês. É como essa professora que criou esse artigo, ela diz, isso é um aconselhamento, tá? Não quer dizer que é seguido à risca. Não vão arrumar briga com o orientador de vocês e falarem, porque o carinha que eu vi o vídeo lá disse para eu fazer assim. Tá? Sigam os conselhos do professor de vocês. Isso aqui é apenas um auxílio para vocês, ok? Como eu estava falando, apresentar relevância e a solução desse problema ajuda em quê? Tá? Ou seja, que valor que ela cria. Como eu disse lá no início, assistiu o vídeo dos 4 pontos para escrever a proposta do TCC ou ele fazer o levantamento de um projeto, você já tem isso aqui pronto, pessoal. É olhar para lá que vocês vão escrever de uma forma bem mais simples, ok? Pode-se falar também de trabalhos anteriormente relacionados, uma linha por trabalho relacionado, geralmente aqueles que não resolvem o problema ou apresentam apenas soluções parciais, tá? No caso do artigo, pode ser uma extensão, uma continuação de um trabalho anterior, tal trabalho ser mencionado na introdução. Uma outra opção é estruturar essa parte agrupando trabalhos similares e detalhando apenas um ou dois que sejam importantes para o trabalho. Por exemplo, como resposta a tal requisito, ou alguns trabalhos têm focado a questão do suporte às versões, tá? Daí cita os trabalhos, ok? Eu não gosto que na introdução que tenha, tá? Mas, por exemplo, dependendo para onde é que vai ser submetido, vocês devem olhar exemplos de trabalhos submetidos para determinado evento, tá? E tem vários eventos que os trabalhos relacionados já estão na introdução e tu já faz o comparativo com o teu. Para quem tá lendo, não precisa chegar lá no final do teu trabalho e ver qual que é o diferencial do teu trabalho, né? Então o pessoal normalmente utiliza dessa forma, ok? Então isso vai, como eu falei, isso que são sugestões. Continuando. Contribuições, lista de contribuições, resultados parciais. E por fim, que é muito importante, a organização, tá? Então eu aconselho assim, o restante está organizado da seguinte maneira. A seção 2 apresenta alguns conceitos básicos, discute trabalhos relacionados, tá? Só lembrem, vocês não colocam aqui que tal seção são as referências, porque as referências não tem uma seção separada com numeração, ok? Depois vamos lá ao nosso terceiro ponto, que são os conceitos básicos e trabalhos relacionados. Então aqui, geralmente são apresentados em capítulos separados.
Podem ser capítulos ou sessões, ok? Isso depende de lugar para lugar. Então, nesses conceitos básicos, devem apresentar tudo que vocês necessitam para construir e para fundamentar a ideia de vocês, ok? Tudo que vocês necessitam, vocês escrevem aqui. E lá, como eu já falei anteriormente, no final escrevam os trabalhos relacionados. Eu gosto desta forma, tá? Eu, Wagner, tá? Gosto que façam dessa forma. E daí vai lá e faz assim, como eu disse. No mínimo, 2 trabalhos relacionados. O aconselhado é a partir de 3. Escreve 2 parágrafos sobre cada trabalho relacionado, tá? Fazendo o levantamento das principais características deles. Depois cria-se uma tabela, eu aconselho dessa forma, criar uma tabela com principais características que tem nesses trabalhos e no de vocês, né? Daí vai lá e marca o que tem e o que não tem em cada um. E abaixo da tabela, 2 parágrafos demonstrando em que o de vocês é melhor que o dos outros. Ou seja, qual que é o diferencial do trabalho de vocês, tá? O meu é melhor por causa disso, disso e aquilo. Mas aquele é melhor do que o meu por causa disso. Só que só enfatizem a parte do trabalho de vocês. Ponto final, ok? Então aqui fechou mais conceitos básicos. Depois nós vamos para a ideia central. Eu não gosto de utilizar a ideia central, mas quem gosta, pode ser dito como a parte principal do artigo, apresenta um parágrafo com uma ideia geral da proposta, esclarecendo novas definições, tá? Isso vai tudo como vocês fazem uso. Em algumas formas, essa ideia principal é onde é apresentado o objetivo geral, tá? E todos os objetivos específicos totalmente detalhados, ok? Depois, análise, se necessário. Um parágrafo com resumo do que é aprovado nessa sessão. Um parágrafo com definições específicas usadas na análise, isto é, estruturas usadas nas provas, tá? Provas e análise, que vocês estão provando, que vocês fizeram lá o levantamento. E é para encerrar ela com comentários sobre o significado das provas de forma intuitiva ou num nível mais prático, ok? Depois, nós temos estudo de caso. Eu gosto muito de estudo de caso, porque a minha área é a área da computação, tá? Então, na área da computação, é excelente quando a gente vai fazer um software ou tá propondo um mecanismo novo, uma forma de se utilizar alguma coisa, tá? Alguma coisa é ótimo, né? Uma forma de se utilizar um determinado algoritmo, de tu gerar um processo diferenciado. Então, é aconselhado que que vocês façam um levantamento, né, de qual nicho vocês vão aplicar esse estudo de caso. Vocês também não podem aplicar para alguém que é totalmente fora da área, né? Então tem que ser alguém da área do estudo de caso de vocês, tá? Então faz um estudo de caso, ok? Para ser aplicado nesse público-alvo, tá? E depois escreve aqui tudo que vocês necessitam para esse estudo de caso. Conforme aqui, ó, contexto geral, regras ou condições específicas requeridas pelo caso, modelagem, funcionamento, vantagens e desvantagens, tá? E tudo mais, ok? Aqui é outra forma de se utilizar também, que são experimentos, se necessário, tá? Então, se vocês forem fazer experimentos, que é um pouco diferente ali desse estudo de caso, vocês devem começar os experimentos com o que é medido, o que não é, por quê, adicionar um parágrafo com os modelos de simulação ou infraestrutura de medições, que são configurações de sistema, tipos de máquinas usadas, linguagens e assim vai, tá? E apresentar os resultados dos experimentos. Então, fazer uso de um subtítulo em negrito para diferenciar experimentos, ok? Cada gráfico deve ter uma razão clara para aparecer no seu artigo. Conforme o tamanho dos arquivos de entrada aumenta, né? O throughput diminui, ok? Explicar cada gráfico, tá? Os eixos dos nossos gráficos, o que o gráfico mostra, as tendências, tá? Porque o algoritmo apresenta melhores resultados em comparação com o outro. Outra questão também é que cada gráfico deve ser autocontido, contendo legendas bem legíveis e compreensíveis. E por fim, encerrar essa sessão com comentários finais, discussões e explicações adicionais. Aqui vai
algumas sugestões que essa professora deu, tá? Para organizar os experimentos, segundo Zhang. Zhang não, na verdade, segundo Sigmund, de 1996, ok? Que são algumas formas. E vocês podem procurar, tá? Na literatura existem várias formas. Depois, discussão, se necessário. Discussão pode ser incluída como uma subseção final de experimentos. A discussão apresenta os relacionamentos entre fatos e resultados observados. E aqui são algumas sugestões. Apresentar os princípios, relações, generalizações mostradas nos experimentos. Lembre-se na verdade, lembre-se que é uma sessão de discussão na qual vocês discutem e não recapitulam os resultados dos experimentos, ok? Listar quais sessões ou quais faltas de relacionamentos existem, os pontos incertos, mostrar os resultados, interpretações, tá? Que concordam ou contrastam ou discordam, em outras palavras, né? Discutir implicações teóricas, escrever suas conclusões o mais claramente possível e resumir evidências para cada conclusão. Beleza? E agora nós temos ali o nosso fechamento, tá? Que é a nossa conclusão. Ela é extremamente importante. É nela que vocês fazem esclarecimento de todas as definições, de tudo que vocês proporam, como que vocês proporam, na verdade como proporam não, o que vocês encontraram, o diferencial de vocês. Então é aconselhado escrever um parágrafo a cada linha destes itens. Então, resumo do que o artigo apresentou, então retoma lá o que o artigo apresentou, uma frasezinha contextualizando, duas, retoma o que ele apresentou, então retoma lá com 2 parágrafos, tá? Eu aconselho dessa forma. Depois, resultados principais e contribuições do trabalho de vocês. Então, daquele problema, com a solução que vocês proporam, qual que é o diferencial de vocês? Tá? Então são os principais resultados encontrados por vocês. As contribuições que vocês estão gerando com o trabalho de vocês. É aqui que entra todo esse ponto. É bem importante, na verdade. Vocês já discutiram sobre elas anteriormente. Mas aqui vocês estão relembrando elas e deixando bem claro o que foi que vocês fizeram e como resolveram e o que de importante vocês geraram. Após, comentários sobre importância e relevância ou dicas para um uso prático do seu trabalho, como resultados e experimentos, podem ajudar na prática, certo? Depois, que é bem importante também, trabalhos futuros, que normalmente é o que vocês não fizeram, não deu tempo, tá? Não se encaixou no escopo do trabalho de vocês, e vocês pretendem fazer, ou então, normalmente, os trabalhos futuros, alguém acaba dando continuidade a este trabalho de vocês, tá? O trabalho dessa pessoa em nenhum ponto vai ser menos merecedor que o de vocês. Ele vai dar continuidade ao que vocês não fizeram. Então, acho que o pessoal quer isso aí, tá? E daí, por último ponto, nós temos as referências, tá? As nossas referências, elas devem ser criadas da forma correta, completa, específica, que nós temos com algumas informações obrigatórias, como o autor, o título do artigo, tá? Nome da conferência, volume, número para o artigo da revista, ano de realização, tá? Entre outras coisas. Lembrando que cada instituição de ensino, né, até normalmente cursos, fazem uso de normas diferentes, tá? Como eu falei, eu sou da área da computação, nós usamos as referências SBC, mas se na verdade, se a gente for enviar para um evento da I3E, eu tenho que seguir as normas da I3E. Aí entra um ponto que já tem vídeo aí no canal e eu aconselho muito para meus alunos e muitos continuam ainda teimando, tá? Para vocês resolverem todo esse problema das referências, pessoal, tá? Usem essa ferramentazinha aqui, ó. Opa, carreguei de novo ali. O Mendeley, tá? O Mendeley, até deixa eu deslogar aqui da minha conta. Nem preciso deslogar, só abrir geral aqui dele. O Mendeley, ele é uma ferramenta para gerenciar referências, tá? Até deixa eu abrir aqui, ó, o meu aqui. Deixa eu
Fica mais claro. Não vou ficar explicando muito sobre ela, tá? Ela é uma ferramenta para gerenciar referências, ok? Então vocês arrastam o arquivo aqui para dentro e ela já monta certinho tudo para vocês. E vocês ficam com uma biblioteca no PC instalado e online. E daí vocês instalam um plugin dela pro Word ou pro LibreOffice, tá? No presente momento não tem pro Docs, é uma pena. Tá? Mas não tem, tá? Então vocês vão lá, inserem referência, tá? E depois criam as referências. Vocês só configuram se é para formatação da I3S, SBC, se é o padrão que vocês utilizam, a BNT, e assim vai. Ok, pessoal? Assistam o vídeo que tem aí no canal explicando como fazer uso do Mendeley, tá? Ele é muito, muito útil. Eu aconselho vocês utilizarem. É muito, muito fácil fazer uso dele, ok? Tá? Então aqui eu nem vou mais tocar nesse ponto no Mendeley. E aqui tem algumas dicas gerais, tá? Mas antes dessas dicas gerais, para fazer esse fechamento, eu vou lembrar vocês. Quando eu falei lá no referencial teórico de vocês, aonde eu aconselho buscarem? Um dos lugares é o próprio Mendeley, tá? Aqui vocês podem buscar no Mendeley, tá? Usando a busca aqui, ó. Vocês podem buscar por artigos, tá? Esse aqui, Christopher, é um cara que eu enviei parte desse meu artigo aqui, que ele usou como base para ele. Então, vocês podem procurar ali os artigos, procurem por texto, por tudo. Então, assim, pessoal, o Mendeley, quando vocês cadastram nele, tudo que vocês cadastrarem, outras pessoas podem buscar esses artigos. Isso ajuda a comunidade, ok? Então, é uma fonte muito boa vocês buscarem referências para os trabalhos de vocês. Outra muito importante é o ResearchGate, que é um portal de pesquisadores, no qual vocês criam um perfil de vocês lá, tem inúmeros artigos, e se o artigo não está na íntegra aqui, vocês podem requisitar aqui o texto completo. Normalmente a pessoa envia para vocês. Outra forma também é vocês utilizarem o Google Scholar, mas cuidado também com o Google Scholar, para não pegarem qualquer trabalho. Se o trabalho é vocês, é um trabalho de graduação, busquem de graduação para cima, né? Se é para um evento, busquem alguns artigos do evento qual vocês estão fazendo uso, para fazer o comparativo até dos trabalhos, para usar uma determinada fundamentação. Então, sempre são esses conselhos. E agora, voltando para nossas dicas gerais de estilos. 7 pecados capitais, que essa professora fez o levantamento. Eu também concordo com ela, tá? Frases longas, repletas de vírgula ou não, tá? Então é aquele caso, muita vírgula ou não colocar vírgula. Erros ortográficos, tradução literal ou o nosso conhecido embromation, tá? Literalmente pega lá do inglês, traduz para o português, joga lá no texto, nem referencia, tá? Pelo amor de Deus, referenciem, tá? Vocês fazem a leitura lá do artigo, escrevam com as palavras de vocês e referenciem sempre. É 1000 vezes preferível um trabalho referenciado que um não referenciado. Se tá muito referenciado, não tem problema. Mas se vocês não referenciam nada, pessoal, isso é plágio, tá? Vocês estão escrevendo a ideia de outros, então referenciem. Imagens, tabelas ilegíveis, erros gramaticais, paralelismo, concordância, conjugação, crase, cópia literal, aí ó, o nosso plágio, tá? Então cuidado com isso. E aquele monte de blá 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 para encher linguiça que não tá nem ligado com o trabalho de vocês, mas vocês estão colocando ali porque vocês acham que tem que ter, tá? Então cuidado, sejam sucintos no que vocês vão abordar. E dentro disso entra alguns outros pontinhos também. Algumas outras regras gerais para aumentar a qualidade do artigo. Seguir o formato. Geralmente, eventos, revistas possuem formatos específicos, tá? Conferir cuidadosamente as seções, tá? Instruções ao autor, instruções para submissão, antes de submeter o seu arquivo. Verificar formatos, seguir sem exceções. Então, se tem o formato do evento, é para fazer igual o formato, não é para inventar. Cópia literal, não. Né? Então, quando referenciar outros trabalhos, procure resumir suas ideias principais. Cópia literal não serve, tá? Então, não façam uso disso. Corretor automático. Use e abuse de corretores automáticos, né? Se vocês não é bom o corretor automático de vocês, tá? Paguem alguém para revisar para vocês. Mas não peçam para alguém que não tem conhecimento nenhum gramatical pegar e revisar, ok? Divida os parágrafos corretamente, tente usar frases de abertura e encerramento indicando o propósito do parágrafo, que é muito importante. São aquelas frases e ligações que a gente tanto fala para vocês. Pessoal,
escreva um tal parágrafo, no final faz uma frase de ligação para o próximo assunto. Então, imagine assim, ó. Eu tô falando sobre carro, daqui a pouco tô falando sobre moto, tá? Então, troco totalmente o contexto e não faço ligação entre nenhum e nem entre o outro. Fica subentendido. Cuidado com isso. Depois, uma sessão, um capítulo, é formado por mais de um parágrafo, tá? Eu sempre digo isso, pessoal. Uma sessão, um capítulo, não é um parágrafo só. E cuidado também. Parágrafos é aconselhado escrever em parágrafos com mais de uma frase, tá? Então ali, ó, uma sessão é formada por uma lista de itens e não uma sessão. E sim uma lista de itens, ok? Evite frases longas demais. Se a frase ocupa mais de 3 linhas, olha só... Revise e divida ela com sentenças menores. Cuidar com o sujeito e o verbo. Cada frase ter seu sujeito e um verbo. Evite usar a primeira pessoa, tá? Não use em primeira pessoa, a não ser que o lugar que vocês estão submetendo fazem uso de primeira pessoa. Tente escrever sempre a maior forma do artigo impessoal na terceira pessoa. Gírias são inadmissíveis. Eu digo, esqueçam as gírias em casa. E falem as gírias com os amigos de vocês. Aqui não é hora de escrever gírias, não ficar ironizando, não escrever brincadeiras, não fazer piadinha no artigo de vocês. Consistência no uso do tempo verbal. Seja consistente no uso do tempo verbal. Não fique trocando entre passado e presente. Lembrando, se vocês já concluíram, escrevam no passado. Se vocês estão fazendo, escrevam no futuro ou no presente, ok? Palavras estrangeiras em itálico, tá? É claro, depende de tudo que vocês estão submetendo. Siglas esclarecidas. Então faz assim, ó. Colocou uma sigla por extensa a primeira vez. Depois pode fazer uso da sigla. Figura ou tabela, tá? Então é possível respostas, tá? Se os dados mostram uma tendência, criando uma ilustração interessante, faça uma figura. Senão, tu pode montar uma tabela, mas cuidado com figuras e tabelas. Elas devem ser autoexplicáveis. Por isso que a gente fala aqui que figuras e tabelas devem ser mencionadas no texto de vocês. Então, colocou tabela e figura, mas também mencionou o texto. A tabela tal apresenta tais e tais coisas. Ou então dá uma explicação extra. Ou a figura tal apresenta tais e tais coisas. Eu gosto de fazer o uso do pode-se observar na tabela tal, ou observe-se na tabela tal, ou na figura tal, tá? Mas isso eu cobro dos meus alunos, porque eu gosto que escrevam assim, tá? Porque no meu ponto de vista, uma tabela não apresenta, né? Porque uma tabela é algo inanimado, então ela não apresenta nada, né? Ela não mostra nada, né? Então, por isso que eu sempre coloco que pode se observar. Eu cobro deles dessa forma, mas eu, professor Wagner, ok? Lembrando, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Se vocês conseguem colocar um esquema, tá, no trabalho de vocês, seja um fluxograma, algo que dê sentido, tá, ao trabalho de vocês, coloquem. Fica muito bom. É 1000 vezes mais indicado que ficar lá escrevendo 2, 3 parágrafos. Então, assim, ó, coloca aquela imagem autoexplicativa e depois dá uma explicação sobre ela. Escreva enquanto trabalha, tá? Essa aqui é uma boa ideia para começar a escrever o artigo de vocês por evento conforme vocês estão desenvolvendo ele. Não deixar lá por final. Não dá aquela correria, tá? E aqui, esse conselho aqui é ótimo, tá? Backup, tá? Manter sempre o backup atual do seu artigo, pelo menos um diário. Lembre-se que a lei de Murphy, né? Se algo pode dar errado, certamente vai dar errado. Olha, eu quando fiz o meu, tanto de graduação quanto o meu trabalho de mestrado, eu, além de me enviar por e-mail, eu tinha uma cópia no Google Drive e uma cópia no Dropbox, tá? Nunca é demais, né? E alguns outros pontos finais aqui para nós acabarmos, tá? Checklist para revisão final. Tá? Antes de submeter o artigo, confira os seguintes itens: ortografia correta do título, nome dos autores, filiação, uso correto da gramática, cuidar com erros de crase, excesso ou faltas de vírgula, concordância, tá? Paralelismo, numeração das seções, subseções. Então, lá em cima na introdução, a gente tinha naquele último parágrafo falando das seções abaixo, revisa lá e vê se está tudo adequadamente. Se a numeração do texto concorda com a numeração das figuras das tabelas, imprimir o artigo e dar mais uma lida extra para certificar que as tabelas, figuras ficaram legíveis, porque aquela história, pessoal, a gente tem aquele grande hábito de montar tudo no PC, né? Monta tudo no computador,
tá? Depois, a hora que imprime, fica totalmente ilegível a tabela, a imagem de vocês. Então, vai lá, faz uma cópia, tá? Nem que seja só daquela tabela, daquela imagem, para ver como que fica, para as pessoas efetuarem uma leitura adequada, né? E, finalmente, ter certeza das datas e horários limites da submissão do evento de vocês, ok? E outro ponto final, o que o revisor irá avaliar? Quem está corrigindo o trabalho de vocês? Relevância, originalidade, mérito técnico-científico, apresentação, organização, legibilidade, tá? E referências, tá? E aqui abaixo tem alguns links para aconselhamentos de outros artigos, como ali, ó, da professora Mirella, tá? É o link lá para o site, mas se procurarem a arte de escrever artigos, por Mirella M. Moro, tá? Aqui tá como, ó, o FRG, URGS, né? A URGS, tá? Mas lá tá da UFMG, se eu não me engano, que é o link que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó lá, o FMG, tá? Então, agora não sei se ela está na UFMG ou se ela está na URGS, ok? E aqui tem outros aconselhamentos de como escrever e tudo mais. Pessoal, esses links aqui, ó, eu nem vou colocar... Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou colar eles aí na descrição do vídeo para quem tiver preguiça de abrir esse daqui, mas vou colar esse aqui também, ok? Então, eu espero, assim, sinceramente, que esse vídeo tenha... Na verdade, não, que esse vídeo vai auxiliar alguém de vocês, tá? Então, assim, ó, se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário aí, dá um curtir, tá? Se é necessário, assistam mais uma, 2 vezes. Lembrando, pessoal, isso aqui são sugestões, tá? Desta professora, tá? Eu nem conheço ela, tá? Mas como eu falei, esse artigo foi enviado por uma colega. Eu achei importante gravar esse vídeo para os meus alunos e para quem mais está com essas dificuldades. Porque o que eu vejo... Na verdade, o que eu vejo a cada semestre é que os meus alunos têm uma grande dificuldade. E lembrem, ler é importante, ajuda vocês na escrita também. E a maior parte dos alunos deixa para pensarem sobre o assunto só quando tem que escreverem a proposta. Então, tentem dar uma procurada antes no que vocês vão construir de trabalho final de vocês, para qual evento vão submeter. Não chegar lá e na correria, tá? Então, como eu disse, são sugestões dessa professora, mais algumas sugestões que eu fiz no decorrer, tá? Então, as minhas sugestões são sugestões do professor Wagner Gadea Lorenz, ok? Se o orientador de vocês diz de forma diferente, não briguem com o orientador de vocês, tá? Não sigam as minhas instruções, eu só estou aconselhando o que eu acho e como que eu falo para os meus alunos, tá? Então, cada orientador orienta da forma que ele acha melhor. Eu só fiz um aconselhamento, porque eu achei muito interessante esse artigo dessa professora, e também concordo que na época que eu fui escrever o meu da graduação, do meu do mestrado, eu tive dificuldade. Para ninguém é fácil simplesmente sair escrevendo o artigo final de curso ou enviar para um evento, tá? E isso é sempre difícil, mas aqui tem tem alguns auxílios para vocês, tá? Então, se vocês quiserem saber mais, tá? Aproveitem e olhem os links aí, outros vídeos, como eu falei, o uso do Mendeley, tá? Algum outro ponto desse artigo aqui que eu falei, que era... que eram uns 4 pontos fundamentais, tá? Para construir uma proposta. Assista o vídeo aí no canal, tá? Nunca é demais. E como eu disse para os meus alunos, repito toda vez, pessoal, eu fiz com todo carinho aqueles pontos para vocês. Então, parem. Por 20 minutos, assistam o vídeo com os pontos, coloquem no papel e depois estruturem o artigo e a proposta de vocês ou o projeto de vocês. Confiem em mim, dá certo, ok? Então, se tu quer saber mais, continua assistindo os vídeos aí do canal, tá? Um abração para todos, espero ter ajudado.